Vamos lá. Vai ser bom, viu, gente? Esse assunto é um dos assuntos que eu mais gosto. Para não falar o que eu mais gosto, né? Ó, pessoal, vamos iniciar aqui. O pessoal já está entrando aí bastante. Hoje nós vamos falar sobre criação de filho. Qual que é a coisa mais importante sobre criação de filho? Criar o seu filho na instrução e no caminho do Senhor. Não tem o que falar. Isso é o que é mais importante e pronto, acabou. Deuteronômio 6. A minha cola está aqui em cima, viu, pessoal? Então eu vou ficar olhando para cima. Deuteronômio 6, versículo 5 ao 7, fala assim: ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todas as suas forças. Que todas essas palavras que hoje lhe ordeno estejam em seu coração. Ensine-as com persistência a seus filhos. Converse sobre elas quando estiver sentado em casa, quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar e quando se levantar. É a coisa mais importante sobre criação de filho. E eu tenho certeza que você sabe disso. Tá? Só que eu não vou falar hoje sobre criar os filhos no caminho do Senhor. Porque eu acho que tem algo mais urgente hoje para falar, que as pessoas muitas vezes não estão sabendo lidar. A maioria das pessoas são cheias de boa intenção na hora de criar filho. Ninguém fala assim: eu quero que meu filho seja um nada. Eu quero o mal para o meu filho. Ninguém fala isso, ninguém acha isso. Todo mundo quer o bem para o seu filho. Todo mundo quer. Só que muita gente não está sabendo como fazer isso, como alcançar isso. Tá? Muitas pessoas acham que a criação de filhos, ela tá boa. A criação do meu filho tá boa. Por quê? Porque ele não matou ninguém ainda. Ele não bateu em ninguém na rua. Ele não cospe nas pessoas. Ele não é aquele garoto que faz bullying com os outros na escola. Muitas pessoas acham que uma má criação vem só de atitudes extremadas da criança, mas não é assim, tá? Então, olha só, se o seu filho te responde de qualquer forma, tá errado. Você precisa de ajuda. Você precisa mudar suas atitudes. Se ele não vai até você quando você chama, você precisa de ajuda. Tá errado. Ele tem que ir. A hora que você fala assim, venha, ele tem que vir. Se ele não faz o que você pede, se ele não tem hora para dormir, se ele ainda dorme no seu quarto e na sua cama. Agora eu peguei um monte de mãe aí, ó. Dorme no seu quarto, na sua cama ainda. Faz birra para tudo. Se ele controla a agenda da sua casa, se ele... Tá errado. Você precisa de ajuda, você precisa mudar as suas atitudes, porque senão a sua família vai para um caminho que não é bênção. Amém, pessoal? Então, vamos ver o que a Bíblia diz sobre criação de filho. A coisa que eu quero falar aqui hoje, que eu acho que é mais importante da gente tratar aqui hoje, é sobre autoridade, disciplina. Os pais hoje em dia abriram mão da autoridade, da disciplina com os filhos. É difícil, gasta tempo, gasta energia e os pais desistiram hoje. É mais fácil pegar e dar um celular para o menino, é mais fácil você ceder toda hora, porque o menino pede muito, então você vai cedendo, vai dando o que ele pede. Mas isso não vai ser bênção para você e muito menos para o seu filho. Vamos ver o que a Bíblia diz. Quem se nega a castigar o seu filho não o ama. Quem o ama não hesita em discipliná-lo. Quem ama não hesita em disciplinar o seu filho. Outro versículo. Isso está em Provérbios 13, 24. Outro versículo de Provérbios 23, 13. Não evite disciplinar a criança. Se você a castigar com a vara, ela não morrerá. Castigue-a você mesmo com a vara e assim a livrará da sepultura. O que esses dois versículos falaram pra gente, pessoal? Que o seu filho vai morrer e o seu filho não é amado se ele não tem disciplina. Deus fala a mesma coisa pra gente. Em Hebreus 12 ele fala assim: pois o Senhor disciplina quem ama e castiga todo aquele
a quem aceita como filho. Suportem as dificuldades, recebendo-as como disciplina. Deus os trata como filhos. Pois qual filho que não é disciplinado por seu pai? A Bíblia fala, qual filho que não é disciplinado pelo seu pai? Talvez você vai falar assim, o meu. Se vocês não são disciplinados, e a disciplina é para todos os filhos, então vocês são filhos ilegítimos. A Bíblia diz que quem não é disciplinado é um filho ilegítimo. Então você não pode abrir mão de disciplinar seu filho, tá bom? Então nós vamos falar hoje sobre a autoridade, resgatar a disciplina dentro de casa, tá bom? Não, eu não vou falar sobre a palmada. Sou favorável à palmada, não ao espancamento, obviamente, mas não vou entrar nesse mérito hoje. E sim, eu sei que algumas crianças são difíceis. Umas são mais difíceis que as outras. Se a sua criança é difícil, você precisa ficar ainda mais ligado. Pega um papel e uma caneta, anota tudo que eu vou falar, tá bom? Não, eu não sou perfeito. Não sou perfeito. Na criação dos meus filhos eu não sou perfeito. Eu tendo a ser mais bravo, mais... dou uns gritos com o Felipe, com a Júlia. Quem mexeu nisso aqui? Tá errado. Né? Então eu estou falando aqui, mas eu não sou perfeito. Meus filhos não são perfeitos, tá? Mas eu não troco meus filhos em questão de criação por praticamente nenhum filho, nenhuma criança que eu conheço por aí. E eu sei, na correria do dia a dia, colocar a disciplina em dia é difícil. Mas, o que na sua vida que não é difícil? Você gerou um filho e achou que ia ser fácil? Então, é hora de você voltar para o mundo real, tá bom? Então, pessoal, falando sobre autoridade, eu converso com muitos pais. Eu trabalhei numa escola recentemente, na igreja, em vários locais. Eu converso com vários pais e aconselho e tudo mais. Todos. Tá bom, 99,9% dos pais, no início de toda a conversa, eles falam assim, não, porque eu pego firme com meu filho. 100%, 99,9% dos pais e das mães. Eu pego firme com meu filho, eu não sei o que está acontecendo, eu pego firme com ele. E aí eu olho para o lado assim, eu vejo o menino, só a atitude do menino, a gente já vê que o pai não pega firme. Só a atitude do garoto, como ele se reporta ao pai, a gente já fala assim, meu Deus, não pega firme não. Então assim, o primeiro problema é que muitos pais acham que estão fazendo o certo, não reconhecem o erro. Por quê? Porque eles têm boa intenção, eu reconheço a boa intenção em todo mundo. Ele quer que o filho dele se dê bem, ele quer coisas boas para o filho dele. Então ele acha que isso é criar o filho em disciplina, e não é. Criar o filho em disciplina é ter atitudes que vão disciplinar o garoto. Tá entendido? Então a primeira questão é, disciplina o seu filho. Você não está fazendo isso. Eu já li alguns exemplos no início, que se seu filho está fazendo aquilo, se ele não deixa você completar uma frase, se ele te interrompe enquanto você está conversando com alguém, se ele taca as coisas, se ele não vai quando você chama, se ele domina a rotina da casa, se ele manipula tudo, você não disciplina ele, embora você pense, eu sou firme com ele. Tá bom? Então a primeira questão é assumir, olha, eu não estou dando conta, eu preciso de ajuda. Tá bom? Então, as crianças, pessoal, precisam de uma autoridade. Elas precisam de amor e uma autoridade inerrante, inequívoca. Eles precisam de saber que eles estão debaixo da autoridade dos pais. Muitas pessoas confundem autoridade com autoritarismo, né, que é um extremo errado, e tem muitas pessoas que simplesmente não exercem autoridade porque são fracas demais. Não pensam que eu sou o adulto da relação, eu preciso exercer a minha autoridade aqui. Então, a criança precisa. Você é superior na relação. Eu vejo hoje em dia pais e mães se colocando como pares dos filhos. Eles colocam como se não fossem superiores na relação.
Tudo é, não, vamos negociar, não, veja bem. Sabe por que isso acontece? Isso acontece porque você não projeta a sua autoridade da maneira correta. O seu filho, pelas suas atitudes, ele percebe que ele está no comando e aí ele começa a querer dominar. Então, a criança ela precisa dessa autoridade. Você precisa ter atitudes de controle, tá bom? Quando você faz isso, quando você domina a situação, quando você mostra de forma competente a sua autoridade, quando você imprime a sua autoridade na sua casa, isso traz um bem-estar para a sua criança. Traz uma sensação de segurança. A criança precisa disso. Muitos pais acham que o importante da criança é ela ser feliz. E olha que irônico. Eles dão tudo que a criança quer, eles não contrariam a criança, ela domina a casa, ela manipula, e mesmo assim ela não é feliz. Mesmo assim continua com atitudes mimadas, com atitudes que ninguém quer ter uma criança por perto assim. Então, quando você projeta a sua autoridade e mostra que você está no comando, instintivamente ele já se sente seguro, ele se sente protegido, amado, suprido e para de preocupar com as coisas. Você que diz assim, meu filho é muito difícil, ele é muito levado, muito bagunceiro. Talvez o seu filho, o problema do seu filho é atrair atenção. Ele está acostumado que os olhares sempre estão para ele, então ele faz isso para continuar chamando a atenção. A hora que você pega ele, coloca ele no lugar dele, ele vai parar com isso. Às vezes, simplesmente, é só você projetar disciplina na sua casa e autoridade que o seu filho já vai melhorar. Com certeza isso vai acontecer. Só que o que acontece hoje? Hoje, os pais eles estão querendo um método. Eles estão atrás do método, da fulana, do ciclano, do psicólogo novo que apareceu, do outro, desse, daquele outro. Você não precisa de um método. Tô falando aqui com você. Você não precisa de um método para criar o seu filho. Você precisa de atitude diferente. Não é método, é atitude. É projetar a sua autoridade de forma calma, firme e a atitude de quem está no comando da situação. Tá bom? Não busque técnicas, táticas e métodos. Você precisa mudar, você precisa ter uma atitude diferente, tá? Muitos pais esperam cooperação das crianças. Será que talvez você pode, filho? Olha, fica bonzinho. Por favor. Você espera cooperação de alguém que é seu par, de alguém que é igual a você. Você trabalha numa equipe, tem várias pessoas nessa equipe. Você espera cooperação de todo mundo. Agora, no seu filho, você comanda. Ele deve essa obediência a você. Então, você não espera a cooperação do seu filho. Se ele não está te obedecendo, é porque você não está projetando autoridade. Você não está dando os comandos de forma adequada. Tá? Eu vejo hoje em dia muita negociação, pessoal. Um pai, uma mãe, no shopping, em qualquer lugar que você vai. O pai chega assim... Filho, nós não vamos entrar nessa loja. Aí o menino começa, não, eu quero. E começa a fazer show e tal, não sei o quê. Olha, então tá bom, só 5 minutinhos. Você já falou que não. Não, não, sua palavra tem que valer alguma coisa. Então, às vezes seu filho está desobediente porque ele sabe que é só negociar com você que você vai voltar atrás na hora. Você não pode fazer esse tipo de coisa. Você tem que seguir o seu filho. Segue seu... Pai e mãe é direcionado por Deus, cara. Os pais e mãe mais velhos agora vibraram com essa frase. Porque eu ouvi isso dos meus pais e de todos os pais de amigo meu. Pai e mãe é inspirado por Deus. Então, assim, quando ele fala alguma coisa, vai até o fundo dessa coisa. Não negocia, não volta atrás, não faz um meio a meio. Não, então eu cedo 5 minutos e aí você vai comigo, viu, Enzo? Ai. Não, você falou, tem que estar falado. Claro que você não vai ser um autoritário, idiota, maluco, que não vai deixar o menino fazer nada.
Eu estou dizendo aqui em momentos que você determina algo e o garoto tem que cumprir. A garota tem que abaixar a cabeça e obedecer. Porque é assim que funciona. Tá? Às vezes o problema é exatamente a forma como você está passando esses comandos. Hoje em dia eu vejo isso muito errado. Muito, mas muito errado. Os pais e mães hoje explicando nos últimos detalhes, todos os detalhes, tudo minuciosamente o comando que eles deram. Tipo assim, minha filhinha, você pode, por favor, para a mamãe guardar o brinquedinho? Porque a mamãe vai receber uma amiguinha aqui em casinha. E aí ela não quer a casinha desarrumadinha. Você pode, por favor? Você pode, por favor, para a mamãe guardar o brinquedinho? Gente, é por isso que o seu filho não te obedece. O que você tem que fazer numa situação dessa? É falar assim, está na hora de guardar os brinquedos. Por favor, guarde os brinquedos. Simples e rápido. Quanto mais palavra você usa, mais seu filho vai querer retrucar. Mas por quê? Deixa eu brincar. A sua amiga vem, mas eu continuo aqui e tal, eu não sei o quê. Nananã. E é aí que a mãe cai na negociação. Está na hora de guardar os seus brinquedos. Está na hora de tomar banho. Vá tomar o seu banho. Pronto. Simples, rápido. Tramontina, corte, rápido. Está na hora. Eu estou dizendo que é para você fazer isso. Ponto. Com certeza, o seu filho, ele vai perguntar por quê. Ah, mas por quê? Aí, hoje em dia, os pais estão fazendo o quê? É porque a mamãe já falou, tem que tomar banhozinho, porque a gente vai sair, vai na festinha do seu amiguinho. E aí a mamãe não quer atrasar, porque a mamãe tem que passar na casa da vovó. E aí não sei o que, não sei o que. Não sei o que. Aí explica um texto pro menino. Aí o menino fala assim, não quero. Não adianta nada explicar. Você está lidando com uma criança. Então, tem que chegar e falar assim, está na hora de tomar o seu banho. Aí a criança vai perguntar, por que eu tenho que guardar meu brinquedo? Por que eu tenho que tomar meu banho? Por que a gente vai sair? E aí o que você vai dizer? Porque eu estou dizendo. Porque eu estou mandando. Muita gente agora arrepiou, falando assim, meu Deus, mas isso é autoritário, vai dar problema psicológico no meu filho. Não vai, coração, não vai. Seu filho não é tão fraco que não possa ouvir um porque eu estou mandando. Ele vai ser fraco e vai ter problemas psicológicos, sabe quando? Quando você continuar tendo essa codependência de sentimentos com ele, e quando você continuar deixando ele comandar a sua casa. Aí ele vai ser triste, aí ele vai ter problemas psicológicos, e aí ele vai tomar decisões erradas na vida. Você não pode deixar a sua casa sem comando, tá? Você que fala assim, mas meu filho é muito argumentador, meu filho ele tem uma inteligência, sabe? Ele é muito respondão. Você deve estar explicando mais do que devia. Você tem que chegar e falar assim, é hora de você fazer o que eu estou mandando. Por quê? Porque eu estou mandando, porque eu disse, porque eu falei, porque é assim. Olha para cima e fala assim, de quem será que é esse teto aqui? É seu? Não, é meu. Então eu que mando e eu que estou falando para você. E agora? Se você não fizer isso, ele vai chegar no emprego dele e o chefe dele vai falar assim, olha, precisamos fazer o relatório. Aí ele vai falar assim, mas por quê? Mas eu não estou sentindo vontade de fazer o relatório. E aí o que vai acontecer? Choro, porque ele vai ser demitido. Ele vai chegar na casa da noiva dele, o sogro dele vai falar alguma coisa que ele não gosta, ele vai ser respondão. Mas o senhor também... O que vai acontecer? Vai terminar o namoro, vai arrumar briga com a família da noiva. Então, as crianças precisam saber desde cedo que o mundo não funciona ao redor delas. E a maioria dos pais e mães vivem ao redor dos filhos.
com medo de trazer problemas psicológicos. Meu filho vai ficar traumatizado. As crianças mais felizes, mais saudáveis mentalmente são as obedientes. Não são as que têm mais coisa, não são as que fazem todos os tipos de aula extra depois da escola, não são as que falam 4, 5 línguas, não são as obedientes. Pesquisa mostra isso. É só você procurar um pouquinho de pesquisa que você vai ver sobre isso. São as que obedecem. Procura no YouTube, logo após essa live, o teste do marshmallow. Procura lá, se você não conhece. Sensacional. E mostra que criança com autocontrole, que sabe seguir ordem, a vida inteira colhe mais frutos. Tá bom? Então, eu já estou terminando aqui. Podem ir mandando pergunta aí quem quiser. Vou fazer um tempo de perguntas, tá? Pode ir mandando sua pergunta aí que depois eu leio. Alguns pais ainda gritam como loucos. Ah, porque eu quero isso agora, faz isso aí, menino, não sei o que, não sei o que, não sei o que. E falam pra mim assim, porque eu bato mesmo. Acham que o gritar e o bater são ferramentas com fim em si mesmo. Não, quanto mais você grita, quanto mais você bate desorganizadamente, menos o grito e a palmada vão ter efeito. Vai perdendo o efeito. A palmada é boa, certa, na hora certa, do jeito certo, na situação certa. O grito não é bom evitar. É a luta que eu tenho. Mas o que você tem que fazer é projetar a sua voz com firmeza, que é simplesmente a afirmação da sua autoridade. Não podemos deixar de exercer a autoridade. Não deixa seu filho comandar a sua casa. Eu falei aqui sobre ordens, né, sobre comandos que você quer passar para o seu filho, mas tem várias outras situações hoje que eu vejo que os filhos estão dominando. Os filhos hoje em dia, eles controlam todas as férias da casa. Eu tenho que ir para lá porque meu filho quer ir no parque e tal. Eu tenho que viajar para cá porque meu filhinho quer conhecer não sei o quê. Eles determinam cada segundo. Não, agora tem que ir no parquinho porque é a hora dele ir no parquinho. Vai, mas o seu filho tem que estar na agenda da casa. Ele não tem que determinar a agenda da sua casa. Ele não pode ditar o ritmo da sua casa. Tem crianças que destroem móveis, sofá, cadeira, armário, riscam as paredes. Gente, isso dá uma sensação na criança que ela pode fazer tudo, que ela pode quebrar tudo, que ela pode ser quem ela quiser. Uma vez uma pessoa falou assim, não, eu deixo pintar as paredes da minha casa porque para a criança assim, abrir os horizontes e se tornar criativa. Gente, compra um quadro negro para ele, compra uma cartolina, compra um quadro branco, pinta uma parede assim, eu fiz isso lá em casa uma vez, pinta de verde assim, ó, e dá o giz para ele fazer na parede, só naquele espaço. A gente não pode deixar a criança crescendo sem ouvir não, sem ser contrariada, senão ela vai crescer com baixa tolerância ao contraditório. E aí ela vai sofrer muito e você vai sofrer mais ainda. O que mais? Outra coisa, eu tenho que fazer uma live só sobre... É muita coisa para falar, o tempo já está correndo aqui. Outra coisa é rotina. Gente, eu vejo crianças sem rotina, sem dormir na hora que tem que dormir, sem obedecer. Agora é hora de almoçar, agora é hora de celular, agora é hora de brincar, agora é hora disso, agora é hora de dormir. As crianças não têm rotina mais hoje, por quê? Porque qualquer negociação, elas vencem o pai. Mais 10 minutos. Deixa eu ver só mais isso, só mais aquilo outro. Nas férias, eu tinha relato de mães. Meu filho tá lá em casa, né? Acabou de acordar. Aí eu olhava no relógio, era 2 da tarde. O filho adolescente não contribui em nada em casa, não tira um lixo, não lava uma louça, não varre o quarto, não arruma nada. Tá errado, tem que ter rotina. Vocês têm que instituir a rotina na casa de vocês e cumpra-se. É assim que funciona. É assim que é a vida. Então, se você não faz isso na sua casa,
dificilmente o seu filho vai fazer isso no emprego dele. Quando ele casar, ele vai sofrer, porque ele vai ter que fazer. Você não vai estar lá, tá? Então, assim, vocês não podem ceder a toda chantagem emocional que as crianças fazem. Mãe e pai, seu filho não vai sofrer psicologicamente com uma regra contrária ao que ele quer. Se você chega e faz alguma coisa pro seu filho e ele fala assim, que não gostei, isso não é justo, continua fazendo isso, provavelmente você acertou em cheio. A criança, ela quer o bem, ela quer só, vem a nós, eu quero brincar, eu não quero compromisso, eu não quero responsabilidade, eu não quero estudar, eu quero só fazer o que eu quero, o que é legal, o que é tranquilo para mim. E se você deixar, ele vai crescer alguém assim, tá? Então, exerça a sua autoridade. Eu tenho 1 milhão de coisas para falar aqui. Se alguém tiver alguma pergunta aí sobre o que eu falei, sobre o que eu não falei, pode ir mandando aí que eu vou lendo. A última coisa que eu vou falar aqui é sobre divergências. Eu vejo muitos casais que o marido ou a esposa, né, um dos dois, quer criar na rédea curta, legal, na disciplina, e o outro avacalha. Um quer fazer a rotina da comida, do sono, de tudo certinho, e o outro, deixa pra lá, você é muito bravo, fala com o outro, né? Você é muito rígido, deixa pra lá. Isso vai destruir o seu filho e o seu casamento. Então para com isso imediatamente. Se vocês não têm um consenso em casa sobre a criação do filho, senta agora. Isso é urgente. Senta agora e traça as estratégias de como que vocês vão lidar com os filhos de vocês, tá? Muitos casais também aceitam interferência dos avós, dos tios, de quem quer que seja. Isso também está errado. É pai e mãe que tem que criar os filhos, tá? Claro que você pode ouvir os avós, você pode ouvir os tios, o amigo, a amiga, qualquer pessoa você pode ouvir, mas a decisão final tem que ser de vocês, do casal, como um só, tá? Tem muita coisa para falar sobre isso. Muitos pais ficam confusos. O que eu faço pelo meu filho? Eu fico confuso, eu fico inseguro. A melhor coisa que você pode fazer pelo seu filho é ser um só com o seu cônjuge. É ser inteiro no seu casamento. Se você, pela circunstância da vida, é mãe ou pai solteiro, seja um solteiro íntegro. As crianças não têm nenhuma atração por adultos que colocam ela no centro da vida, que não tem interesse nenhum. A vida da pessoa é só criança, 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 meu filho, meu filho, meu filho. A sua criança não te admira em nada de você fazer isso. Elas gostam de adultos cheios de interesse, cheios de alegria, cheios de assunto, cheios de coisa legal. Então, vamos colocar a autoridade em dia, tá? Eu e minha esposa, a gente dá consultoria sobre isso, palestra. Tem uma palestra que eu espero poder fazer em breve lá na Elan, que é fantástica, tá? Deixa eu ver se tem pergunta aqui. Como incentivá-los à leitura sem impor? Boa pergunta. Você lê? Eu acho que é a primeira coisa. A minha esposa acorda todos os dias cedo, vai para o outro quarto e começa a ler e a orar. Os meus filhos estão orando. Estão orando e lendo junto com ela. Então, exemplo, pega o seu livro, lê, compra uma Bíblia boa para eles e lê junto com eles aí. Coloca eles do seu lado lendo. A hora que as crianças veem que você tem um interesse que foge, que não é ela no centro do universo, ela começa a falar assim, opa, que legal, meu pai gosta disso, o que é isso? Eu vou ver isso. E ela vai te seguir. Amém? Mais alguma pergunta? Ou a gente pode encerrar? Pessoal, fujam da codependência, tá? O que é a codependência? É quando você e seus filhos não têm
não tem mais limite sentimental. O seu filho rala os joelhos, você quase morre de dor. Seu filho tem uma desilusão, uma decepção na vida, você fica maluco, você pira, você acaba seu mundo. Não. Nossa, dá pra fazer lives sobre cada ponto que eu toquei aqui. Depois eu vou fazer, tá bom? Qual o limite em ter autoridade sem ser pais autoritários? Bom, com seu filho é o seguinte, você que manda. Então, toda atitude que vai legitimar a sua autoridade, ela não é autoritária. Autoritarismo, no caso de pais, é grito, é espancamento, é castigo que vai extrapolar qualquer limite do normal, né? Então você está sendo autoritário. Ou quando você quer colocar o seu filho para fazer a sua vontade, os seus prazeres. Ah, menino, lava meu tênis aqui, vai fazer isso ou aquilo, né? Então você está sendo autoritário. Agora, quando você projeta a sua liderança, quando você disciplina ele, quando você coloca ele para fazer o que ele tem que fazer de uma maneira firme, inteligente e direta, você está agindo com autoridade, tá bom? Acho que eu respondi aí. Mais alguma pergunta? Deixa eu ver aqui. Se alguém mandou alguma pergunta, manda de novo aí. Pessoal, eu vou fazer mais lives dessa. Quero fazer aqui. Posso fazer no meu Instagram também. Tá? Eu vou colocar alguns vídeos também no meu canal do YouTube. Rafa Lima, meu canal lá. Eu acho que eu vou colocar alguns vídeos lá sobre criação de filhos, tá? Depois sigam lá e vejam, tá bom? E não se esqueçam, pessoal. A disciplina e a autoridade que você tem sobre os seus filhos, ela foi instituída por Deus. Então você não deve ter vergonha de usar essa autoridade. Você não pode ter vergonha. Você não pode ficar opresso dentro da sua própria casa. Você tem que exercer a autoridade que Deus te deu. E Deus quer que você exerça. Não tem ninguém que sabe o que é melhor para os seus filhos do que você mesmo. Não tem ninguém. É você que sabe o melhor para os seus filhos. Agora, você não pode ser um refém dentro da sua casa. Tem pais e mães que conversam comigo e falam assim: não, agora não pode falar isso com o menino, não. Agora não dá pra falar isso com ele, não. Ele tá muito nervoso. Tem pai e mãe que olha pra mim assim, não sabe o que fazer. Um olha pro outro assim. Não é bênção de Deus pra você isso. E não é bênção pro seu filho. Seu filho não vai ser o que as suas boas intenções quer que ele seja. Seu filho vai ser o que você o ajudar a se tornar. Tá bom? Então, exerça a sua autoridade. Não tenham medo de falar porque eu falei, porque eu disse, porque é assim, porque eu quero assim. Não tenham medo, isso não vai traumatizar eles, tá bom? Obrigado, pessoal. Acho que não veio mais nenhuma pergunta. Obrigado. Quarta-feira tem mais live, tá bom? Aqui no Instagram da igreja. Quinta tem culto, sexta tem outra live de louvor, vai ser ótima. Tá bom? Então acompanha aí os cultos, quintas à noite, domingo de manhã e de noite, tá? Não fica de fora, não fica alheio, longe nesse período de quarentena. Tá todo mundo sentindo falta de comunhão, mas a comunhão online, ela vai dando um gostinho, e quando a gente voltar, vai ser uma explosão de alegria. Tá bom? Obrigado, pessoal. Obrigado mesmo. Adorei estar aqui com vocês. E até a próxima. Valeu!